vamos falar muito do mercado da bola do Coringão, quem pode chegar, quem pode sair, porque a janela, a verdadeira janela, né? Aquela janela, não vou dizer que é fake, né? Mas aquela janela extra, né? Fechou hoje. O Corinthians não trouxe ninguém. Mas tem a janela que abre, né? Agora no mês de julho. E o Corinthians já está, né, tentando adiantar algumas coisas. O Elinho é uma delas. Segundo o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians está em negociação aí com o jogador do Toluca do México. E, segundo ele também, o nosso querido camisa 8, Rodrigo Garro, está recebendo sondagens aí da Arábia. Fica comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro aí de todas as últimas notícias do Coringão. Mas antes de eu soltar aqui o vídeo, já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque tudo isso aqui ajuda no meu trabalho. Agora sim, vamos lá para as últimas notícias do Coringão. Timão faz proposta para Elinho. E aí nós vamos fazer aquela piada. O Corinthians está precisando de gás. E o Elinho, ele tem essa velocidade que o time precisa, né? Vamos lá. Eu apurei hoje que o Corinthians tem uma ótima relação com os representantes do atacante Elinho. Ele mesmo, revelado no São Paulo, que teve o seu melhor desempenho jogando pelo Red Bull Bragantino, que foi vendido para o Toluca do México por 15 milhões de dólares. Nós estamos falando aí de 84 milhões. Olha como o Corinthians vende mal. O Elinho, pô, ele nunca foi um craque, o Elinho. O Red Bull vendeu o cara por 15 milhões de dólares, para você ver como o Corinthians vende mal. Só que ele tem 24 anos ainda, né, o Elinho. Então ele pode dar muito fruto ainda. A questão é, o Corinthians foi no empresário do Elinho, o Corinthians não foi no Toluca, e informou o empresário do Elinho que quer contratar o Elinho por empréstimo. Eles não têm condição de comprar o Elinho hoje. Por quê? Repito, os caras pagaram 15 milhões de dólares pelo Elinho. Quanto que o Corinthians vai pagar por ele? E você pagar 15 milhões de dólares pelo Elinho, meu irmão, é mais do que risco. É um risco que não se deve correr. Eu não pagaria nem 10 milhões de dólares pelo Elinho, mas eu contrataria muito o Elinho por empréstimo. Então, assim, para mim, a proposta do Corinthians em relação ao Elinho está correta. Uma tentativa por empréstimo. Então, a cúpula, Fabinho Soldado e companhia, vai lá no Elinho, pergunta se ele quer, e pede, né, para os representantes dele levarem a ideia para o Toluca. E aí a gente vai ter que aguardar uma resposta, né, do Toluca para saber se o Toluca vai aceitar negociar o Elinho por empréstimo. Elinho é titular? Eu não sei se ele é titular lá, né? No Toluca, tá? Não sei se ele é titular lá, mas aqui eu acho que acaba sendo, entendeu? O Júnior Vaz perguntou, Elinho quer vir? Quer vir o Elinho, tá? Elinho fala fino, sei não. O que tem a ver seu comedor de pizza com ketchup? Então assim, né, velho? O Lázaro tá pitando. Lázaro, sem barulho, velho. O Lázaro deixa o clima bom. O Fabinho é muito lento, já deveriam estar conversando com o Malcom. Cara, enfim, com o Malcom não tem nada, mas conversa com o Elinho tem. E é um atacante rápido, né? Imagina o Elinho de um lado e o Malcom do outro, mudaria a história do Corinthians no sentido de velocidade, né? Esse time do Corinthians precisa de jogadores de velocidade, né, gente? Não dá pra gente continuar o segundo semestre com esse mesmo time aí, só Nhaca, Thales, Romero, Coronado, enfim, só os caras cansados, né? O Carrillo anda cansado também. Enfim, o Corinthians precisa de velocidade. Então a situação hoje do Elinho é uma proposta que o Corinthians fez para o staff do Elinho. Há uma conversa com o staff do Elinho, tá? É um bom jogador? Mas não é craque. O Garro, ele tem sondagens da Arábia, né, de clubes da Europa, mas não clubes de ponta, por exemplo, como o Zenit, que já fez proposta. Assim, não chegou a proposta oficial, mas se chegar na proposta oficial, o Corinthians vai avaliar e o Garro também. Sempre o jogador, né, a vontade do jogador acaba pesando, já reparou mais do que tudo. A questão do Rodrigo Garro, ele não está satisfeito com o salário que tem no Corinthians. É o que mais pesa hoje. Sabe por quê? Porque o Garro está olhando, né, quanto os outros ganham. Por exemplo, quem são hoje os principais jogadores do Corinthians? Vamos lá, começar. Memphis, Yuri, Garro e Hugo. E Carrillo. Podemos definir esses 5 como 5 principais jogadores do Corinthians hoje? Memphis, Yuri, Garro, Carrillo e Hugo. Podemos definir esses 5?
tá? O goleiro Hugo Souza, claro. Assim, o Carrillo eu não sei quanto que ganha, não lembro se eu já revelei o salário do Carrillo. Se tiver algum vídeo meu, vocês podem até me ajudar, que é tanto salário que a gente dá. Eu não sei quanto que o Carrillo ganha, mas deve ganhar 1 milhão aí no mínimo, né? O Garro, por exemplo, ganha 700 pila, eu acho, pelo que eu me recordo quando eu dei do aumento, porque eu trouxe... O Garro chegou no Corinthians ganhando 350 mil. Ele estava super insatisfeito. Quando eu trouxe isso, falaram que eu estava arrumando confusão. Uma semana depois, o Corinthians renova com o Garro e dá aumento para ele. Só para vocês terem uma ideia. O Garro não está satisfeito com o salário que tem, porque ele olha os outros. O Memphis, 5 milhões. E o Yuri, 2 milhões e 200. O trio é Garro, Yuri e Memphis. Então ele não está satisfeito, ele quer ganhar mais. Aí se pintar uma proposta para ele ganhar 3 milhões por mês, ele vai embora, velho. Claro, né? Ele tem contrato com o Corinthians. Entendeu? Ele tem contrato com o Corinthians. O Coronado, 2 milhões. Isso aí deve deixar o Garro louco da vida, né? Ver o Coronado ganhando 2 milhões. Mas, enfim, essa é a questão do Garro hoje. Eu não estou falando que ele quer sair do Corinthians. Isso aí é que estão falando por aí. Eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo, como eu disse da outra vez, não venham querer me desmentir, hein? Porque já se deram mal lá atrás. Depois, quando eu falei que o Garro estava insatisfeito com um salário de 350 mil, muita gente não acreditou. Até parece que ele ganha só 350 mil. Aí vocês viram, o Corinthians renovou o contrato e deu aumento. Mas hoje ainda ele acha que deveria ganhar mais. Aí se a gente for comparar, se a gente for imaginar que o Coronado ganha 2 milhões, entendeu? Ele poderia ganhar mais mesmo. Bruno, mas Samir, se toda vez o Garro fizer isso, fica difícil. Eu, por exemplo, também queria aumento. Todo mundo quer aumento, né? Entendeu? Todo mundo quer aumento. O Ricardo, é verdade. Ver o seu reserva ganhar mais que o titular é embaçado mesmo. É mais a grana, viu, Raniel? Eu acho que é mais a grana. Não vou também duvidar, porque não sei quem que deu a informação, mas é difícil, velho. É questão política. O Garro tá preocupado. Você acha que ele deixa de dormir por causa de bagunça política? Tá nada, entendeu? Então, assim, se pintar uma proposta pro Garro, eu acho que vai dar ruim para nós. Agora, o Corinthians pode fazer o seguinte: dar um novo aumento para ele e deixar ele de boa, tá? Se o Corinthians der um novo aumento pro Garro, você acha que ele vai ficar satisfeito? Eu acho que, assim, o ser humano é um eterno insatisfeito. A parábola do filho pródigo mostra isso na Bíblia, né? Ele tinha tudo, mas, né, achou que iria ser livre, que ia conquistar coisas maiores e foi pro mundão e perdeu tudo. Porque depois ele fala, né, pô, eu aqui padecendo de fome na casa do meu pai, né, tem pão em abundância. Você vê que o ser humano é um eterno insatisfeito. Então, se eu sou o Corinthians, eu não dou mais o aumento. São duas coisas. Uma é uma informação e uma coisa que eu acho. Se o Corinthians quer segurar o Garro, dá um aumento para ele. É uma estratégia. Mas raciocinando bem aqui, analisando bem, em cima do que o amigo, do que a amiga aí falou, foi amigo ou amigo? Agora eu não lembro se foi mulher ou foi uma cafezeira ou um cafezeiro. Só sei que tem razão, né? Se toda vez o Garro der uma chorada e o Corinthians ceder, lascou, entendeu? Porque se o Corinthians der um aumento para ele passar a ganhar 1,5 milhão. Vamos supor, hoje ele ganha 800. O Corinthians vai dar mais 400 mil reais para ele. Ele vai para 1 milhão e 200. Pô, já é 400 mil de aumento, meu Deus. Aí chega uma proposta de 3 milhões, ele vai embora do mesmo jeito, então economiza. Economiza 400 mil agora. Já que ele vai embora do mesmo jeito, claro, né? A proposta tem que ser boa pro Corinthians também, tá? Então, assim, cara, se eu sou o Corinthians, não aumento mais, não. Porque se chegar uma proposta muito grande, ele vai embora de qualquer jeito, então você economiza, tá? Inicialmente até eu pensei, pô, se der um aumento para ele, vai segurar o cara. Vai nada. Porque o aumento teria que ser bombástico, né? Teria que ser uma coisa... Se o Corinthians passar... Você acha que o Corinthians vai aumentar o salário do Garro de 800 para 2 milhões? Não vai. E se o Corinthians, por exemplo, aumentar o salário dele para 2 milhões por mês, que é o salário do Yuri, do Coronado, e o Memphis ganha muito mais do que isso, se alguém oferecer 3, ele vai embora. Ele vai embora, entendeu? Então, melhor economizar, deixa assim mesmo. Bom, na minha humilde opinião aqui, honestamente, eu acho que não é o momento ainda do Garro sair. Obviamente, isso quem vai decidir é o próprio jogador, junto ali com o Corinthians, mas eu, como torcedor, não gostaria que ele saísse agora. Eu acho que ele deve muito aí continuar no Corinthians para poder mostrar mais o seu trabalho, mostrar mais do que ele é capaz, até porque ele tá voltando aí de um tratamento, de uma lesão, né? Vinha jogando ali bastante no Corinthians, mas eu acho que ele tem muito para mostrar ainda. Não mostrou o suficiente do que ele é capaz, do que ele pode mostrar ali, render dentro de campo. Acredito que essa lesão aí atrapalhou um pouco ali, né, para ele continuar mostrando no seu trabalho do que ele é capaz.
Então acho que não deveria ser o momento. Espero que realmente, por mais que estejam somente aí sondando, não tem uma proposta oficial, se chegar realmente essa proposta, eu espero que ele possa negar, né, e continuar ali no Corinthians. Mas obviamente tudo vai depender do quão boa seja essa proposta para ele e para o Corinthians. Mas eu, como torcedor, obviamente, dou aqui minha opinião e eu espero que ele continue aí no Corinthians por muito tempo mais, até pelo menos terminar o contrato dele, que eu acho que é em 2027 que termina, se eu não me engano. Enfim, e quanto ao Elinho do Toluca, vamos ver aí, né? Quem sabe se vem, se não vem, mas eu acho que de verdade Corinthians, o que ele tá precisando mesmo é o sistema defensivo. Eu insisto em falar aqui, eu acho que o Corinthians deve contratar zagueiros e laterais. O Corinthians tem a opção ali de. Acho que prioridade do Corinthians é o nosso sistema defensivo, desde a zaga até os laterais, tanto direito quanto esquerdo, como ali os dois zagueiros, quarto zagueiro, zagueiro central. O Corinthians precisa arrumar aí a casa o quanto antes possível, porque por mais que o Dorival chegou aí e o Corinthians agora não tá tomando tanto gol como vinha tomando, como teve essa melhora aí, entre aspas, né? Teve essa melhora aí na zaga, porque o time parece que melhorou na zaga. Não é que melhorou, tá menos pior. Tá menos pior na zaga, mas o sistema também ofensivo caiu muito, porque o Corinthians não faz mais gol. Já são, acho que, 3 jogos consecutivos sem marcar nenhum gol. Então tá complicado, mas eu acho que mesmo assim a prioridade continua sendo o sistema defensivo. É como que o Dorival deu muita atenção para o sistema defensivo, para tentar acertar ali, né, as falhas que vinha tendo, e acabou esquecendo de organizar o sistema ofensivo, e por isso o time hoje não faz gol. O time não tá criando e não tá conseguindo ser ofensivo, agressivo contra o adversário. Vamos ver o que ele vai arrumar para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio, já que vai ter aí muitos desfalques, muito desfalque mesmo. Somente dos que foram convocados aí, acredito que somente Hugo Souza e Romero vão estar à disposição, e talvez o Martínez também, né? Então, Carrilho seguramente não vai estar, Breno Bidão não vai estar. Bom, Felipe Longo praticamente não joga. Quem mais? Memphis Depay não vai estar. Então, quando vai ter vários desfalques, como Yuri Alberto tá machucado. Talvez o Gustavo Henrique pode ser que volte, porque ele voltou ali a treinar, mas não temos essa certeza ainda. Mas enfim, são muitos desfalques para o jogo contra o time do Grêmio lá em Porto Alegre na quinta-feira. Vamos ver o que o Dorival vai arrumar, qual vai ser a escalação, né? E é importante sim terminar essa pausa aí que vai ter para o Mundial de Clubes com uma vitória, porque seria interessante pelo menos ali conseguir mais esses 3 pontos e obviamente quando voltar aí com mais confiança, né? Quando encarar o time do Bragantino ali na Neoquímica Arena no próximo jogo, no próximo dia 12, seguramente vai ser esse jogo aí na volta do Brasileirão. Bom, mas é isso, essas são as últimas notícias aqui, eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago pro canal, se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e a sua opinião aí sobre essas notícias que você acabou de ver aí comigo, do jornalista Samir Carvalho. Eu vou deixar os créditos no link, o link na descrição desse vídeo aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!